Você já se perguntou como a Califórnia, a terra das oportunidades douradas, chegou a ser o que é hoje? Vamos voltar ao amanhecer da Califórnia, muito antes dos horizontes reluzentes e cidades movimentadas que associamos a ela hoje. Naquela época, a Califórnia era um rico e diversificado mosaico de tribos nativas americanas, cada uma com seus costumes, idiomas e modos de vida únicos. A terra fervilhava com centenas de tribos, algumas das mais notáveis sendo os Chumash, os Ohlone, os Miwok e os Yurok, entre muitos outros. Essas tribos viviam em harmonia com o ambiente, sua sobrevivência é intrinsecamente ligada à terra e seus recursos. As tribos costeiras, como os Chumash e os Ohlone, dependiam da abundância do oceano, colhendo peixes, mariscos e até baleias. Eles construíam canoas navegáveis, navegando pelas águas do Pacífico com habilidade e precisão. No interior, tribos como os Miwok e Yurok prosperavam entre as imponentes sequoias, caçando animais e colhendo bolotas, um alimento básico de sua dieta. Eles fabricavam cestos intrincados, uma prova de sua destreza e criatividade, e desenvolviam estruturas sociais complexas, com chefes e anciãos orientando suas comunidades. Essas tribos também praticavam um cuidadoso manejo da terra, utilizando queimadas controladas para manter a saúde das florestas e pradarias. Essa prática não apenas facilitava a caça e a colheita, mas também ajudava a prevenir incêndios florestais em larga escala, destacando seu profundo entendimento do ambiente. A chegada dos europeus no século XVI marcou um ponto de virada para essas tribos e para a história da Califórnia. A vida dos povos indígenas foi drasticamente alterada pelas doenças dos recém-chegados, contra as quais não tinham imunidade, e pelas mudanças no cenário político. No entanto, apesar desses desafios, eles perseveraram, sendo sua resiliência diante da adversidade uma parte fundamental da narrativa da Califórnia. O primeiro capítulo da história da Califórnia foi escrito por esses nativos americanos, preparando o cenário para os eventos dramáticos que estavam por vir. Assim, à medida que mergulhamos mais fundo na história do Estado Dourado, vamos lembrar dos habitantes originais, cujo legado continua a moldar a identidade da Califórnia. Suas histórias são um testemunho do espírito duradouro da Califórnia, um tema que ecoa pelos séculos, definindo essa terra de sonhos e oportunidades. Agora, imagine isso, é 1542, e exploradores espanhóis pisam pela primeira vez no solo da Califórnia. Liderados por Juan Rodrigues Cabrillo, os espanhóis foram atraídos para a região por contos de cidades míticas de ouro. No entanto, o que encontraram foi uma terra de potencial inexplorado, não a riqueza reluzente que haviam imaginado. Isso marcou o início da Era Espanhola na Califórnia, um período que se estendeu por mais de 250 anos. Foi durante esse tempo que os espanhóis lançaram as bases para o estado que conhecemos hoje. Eles estabeleceram os primeiros assentamentos europeus permanentes, transformando a paisagem com sua arquitetura e agricultura. Um dos aspectos mais significativos dessa era foi o estabelecimento do sistema de missões. Encabeçadas pelos frades franciscanos, as missões tinham como objetivo converter os nativos americanos ao catolicismo e introduzi-los à cultura espanhola. Até o final do século XVIII, 21 missões estavam espalhadas pela Califórnia, cada uma a um dia de jornada uma da outra. Essas missões, no entanto, não foram isentas de controvérsias. Enquanto trouxeram agricultura, gado e novas tecnologias, também marcaram um período de significativa perturbação para as populações nativas americanas. Os nativos californianos foram forçados a abandonar seus modos de vida tradicionais, resultando em uma dramática queda em sua população devido a doenças, trabalho excessivo e conflitos. Apesar disso, a Era Espanhola deixou uma marca indelével na Califórnia. Os espanhóis introduziram gado e cavalos, transformando a região em uma próspera área de criação. Eles também trouxeram plantas como uvas, oliveiras e laranjeiras, que agora são sinônimas da paisagem californiana. Os espanhóis também deixaram uma impressão cultural na Califórnia, desde a língua espanhola e nomes de lugares até os estilos arquitetônicos vistos nas missões e presídios. Mesmo hoje, essas influências são evidentes em cada canto do estado. Quando o México conquistou a independência da Espanha em 1821, a Califórnia já havia se transformado sob a influência espanhola. A Era Espanhola preparou o terreno para o próximo capítulo na história da Califórnia, estabelecendo as bases para o estado diversificado e vibrante que conhecemos hoje. Debaixo do governo espanhol, a Califórnia passou para o controle mexicano, mas não por muito tempo. O início do século XIX testemunhou uma mudança sísmica no domínio da Terra Dourada. Em 1821, o México conquistou sua independência da Espanha, e a Califórnia, como um território remoto e pouco povoado, passou para o domínio mexicano. O governo mexicano, ansioso para incentivar o povoamento, ofereceu vastas concessões de terras a quem estivesse disposto a estabelecer ranchos. Isso resultou na formação da sociedade californiana, uma cultura rica em tradição e profundamente conectada com a terra. No entanto, apesar da prosperidade dos ranchos, a Califórnia permaneceu relativamente isolada do restante do México, e o descontentamento começou a se formar.
Em 1846, esse descontentamento irrompeu na Revolta da Bandeira do Urso, uma insurreição de curta duração por colonos americanos contra o domínio mexicano. Com o México envolvido na Guerra Mexicano-Americana, os colonos declararam a Califórnia uma república independente, simbolizada por uma nova bandeira apresentando um urso cinzento. No entanto, a República da Bandeira do Urso foi efêmera. Apenas 25 dias após sua criação, as forças dos Estados Unidos ocuparam a Califórnia, encerrando a revolta e trazendo o território sob controle americano. No entanto, a bandeira do urso perduraria, eventualmente tornando-se a bandeira do estado da Califórnia. Mas a história não termina aí. Apenas 2 anos depois, em 1848, ouro foi descoberto no moinho de Sutter. A notícia da descoberta se espalhou como fogo, iniciando a corrida do ouro da Califórnia. Quase da noite para o dia, a Califórnia se transformou de uma terra de fronteira remota em um centro agitado de atividade. A corrida do ouro atraiu buscadores de fortuna de todo o mundo, alterando para sempre a demografia do estado. Cidades como São Francisco explodiram em tamanho, enquanto novas, como Sacramento, surgiram quase da noite para o dia. O influxo de pessoas e riquezas também acelerou o caminho da Califórnia para a estabilidade, alcançada apenas 2 anos depois, em 1850. No entanto, a corrida do ouro não foi só brilho e glória. A explosão repentina da população sobrecarregou os recursos e o impacto ambiental foi devastador. Além disso, os povos indígenas da Califórnia sofreram muito à medida que suas terras eram invadidas e suas populações dizimadas. A corrida do ouro marcou um momento crucial na história da Califórnia, atraindo pessoas de todo o mundo e preparando o terreno para mudanças rápidas. Essa era lançou as bases para a Califórnia que conhecemos hoje, diversificada, dinâmica e sempre em evolução. Num piscar de olhos, a Califórnia transitou de uma terra de fronteira para o 31º estado dos Estados Unidos. O ano era 1850, um ano significativo para a Califórnia, pois marcou sua admissão à União. A corrida do ouro trouxe um incrível influxo de pessoas para a região e a necessidade de um governo estruturado era palpável. Os debates foram acalorados, as apostas altas, mas eventualmente, a Califórnia emergiu vitoriosa, entrando na estadidade e deixando para trás seus dias territoriais. Mas a história não termina aí. A década de 60 viu a conclusão da Ferrovia Transcontinental, uma conquista monumental que conectou as costas Atlântica e Pacífica. Isso não era apenas uma ferrovia, era a linha de vida que injetava vitalidade econômica nas veias do estado. Ela trouxe bens, pessoas e ideias, transformando a Califórnia em um ponto crítico de comércio e inovação. O impacto da Ferrovia Transcontinental no crescimento da Califórnia foi nada menos que transformador. Cidades começaram a brotar e florescer ao longo das linhas ferroviárias. São Francisco, antes um pequeno assentamento, cresceu até se tornar uma metrópole agitada. A população da cidade disparou e seu horizonte alcançou as nuvens. Enquanto isso, ao sul, Los Angeles também estava se destacando. A descoberta de petróleo no final do século XIX impulsionou seu crescimento, e até o início do século XX, ela se tornou uma cidade de promessa e oportunidade. Esse período foi caracterizado por expansão e transformação. Foi uma época de sonhadores e realizadores, de pioneiros e inovadores. O espírito da corrida do ouro havia permeado a própria essência do estado, inspirando uma cultura de inovação e ambição que ainda ressoa hoje. Portanto, de uma terra de fronteira que chamava os corajosos e destemidos, a Califórnia evoluiu para um estado que simbolizava progresso e oportunidade. A jornada foi árdua, os desafios foram muitos, mas as recompensas foram imensas. A paisagem da Califórnia foi alterada para sempre, seu destino entrelaçado com as esperanças e sonhos daqueles que ousaram vislumbrar um futuro mais brilhante. A Califórnia estava crescendo e mudando a uma taxa sem precedentes, e não havia volta. O século XX trouxe uma série de desafios e triunfos que moldariam o destino da Califórnia. Conforme o século se desdobrava, o Estado Dourado encontrava-se no centro de momentos cruciais da história americana. Os anos loucos viram a economia da Califórnia prosperar, apenas para ser atingida pela Grande Depressão nos anos 30. Enquanto a nação enfrentava dificuldades econômicas, os californianos também enfrentaram intensas lutas. No entanto, foi essa adversidade que galvanizou um espírito de resiliência e inovação entre as pessoas. A Segunda Guerra Mundial trouxe outra mudança profunda. A Califórnia tornou-se um centro crucial para o esforço de guerra nacional, com estaleiros e fábricas surgindo em todo o estado. Esse período também testemunhou um aumento significativo na população, à medida que pessoas de todo o país se dirigiam à Califórnia em busca de trabalho. Pós-guerra, o Estado Dourado começou a brilhar em uma arena inteiramente nova, o entretenimento. Hollywood, já conhecida no início do século XX, agora verdadeiramente chegava ao auge. O glamour e o fascínio da indústria cinematográfica atraíam talentos de todo o mundo, tornando a Califórnia sinônima de sonhos e estrelato. Mas a metamorfose do estado não parou por aí. A segunda metade do século viu o surgimento do boom tecnológico do Vale do Silício.
O advento de empresas como Hewlett-Packard, posteriormente, Apple e Google, posicionou a Califórnia na vanguarda da inovação tecnológica. Dos porões a corporações globais, o boom tecnológico transformou não apenas a economia da Califórnia, mas sua paisagem. O século XX também viu a Califórnia lidar com mudanças significativas na sociedade. O movimento pelos direitos civis, a contracultura dos anos 60 e o movimento pelos direitos LGBTQ+, deixaram impactos profundos na estrutura social do estado. Através de cada uma dessas mudanças, a Califórnia emergiu como um farol de pensamento e ação progressistas. Cada um desses eventos deixou uma marca indelével na Califórnia, moldando-a na diversificada e dinâmica condição em que a conhecemos hoje. Da resiliência da Grande Depressão ao glamour de Hollywood, dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial ao berço da era digital, o século XX esculpiu a identidade única da Califórnia, uma que continua a evoluir e inspirar. Avançando até os dias atuais, a Califórnia se destaca como um farol de inovação, diversidade e oportunidade. Um lugar onde os sonhos se tornam realidade e onde o futuro está sendo moldado. A economia da Califórnia é uma potência por si só. É a quinta maior economia do mundo, maior do que muitos países. Essa dinâmica econômica é impulsionada por setores como tecnologia, entretenimento, turismo e agricultura. O Vale do Silício, epicentro da indústria global de tecnologia, é lar de gigantes como Google, Apple e Facebook. Hollywood, o coração da indústria cinematográfica global, continua a produzir sucessos que cativam audiências em todo o mundo. A indústria agrícola do estado, frequentemente subestimada, também é um grande player. A Califórnia é o principal estado agrícola do país, contribuindo significativamente para a produção nacional. De abacates a amêndoas, muitas das frutas, nozes e vegetais que você aprecia provavelmente vêm das terras férteis do estado dourado. Em termos de sociedade e cultura, a Califórnia é um caldeirão de pessoas e ideias diversas. Pessoas de todas as origens e cantos do mundo vêm para cá, trazendo suas culturas, culinárias e tradições. Essa diversidade se reflete em tudo, desde a cena gastronômica do estado, com sua fusão de sabores globais, até sua música, artes e entretenimento. A Califórnia continua a ser uma referência global, liderando o caminho em áreas como energia limpa, ação climática e inovação digital. É um lugar onde novas ideias nascem e onde o status quo é constantemente desafiado. Aqui, empreendedores e inovadores estão moldando o futuro, trabalhando em tudo, desde veículos elétricos e energia renovável até inteligência artificial e exploração espacial. A Califórnia é também um estado de contrastes. Enfrenta desafios como acessibilidade à moradia, desigualdade de renda e sustentabilidade ambiental. Mas são esses desafios que estimulam os californianos a inovar e encontrar soluções. Desde os primeiros nativos americanos até os inovadores da tecnologia do Vale do Silício, a história da Califórnia é um testemunho do espírito humano e do poder de transformação. Então, o que aprendemos sobre a história da Califórnia? Desde seus humildes começos, onde abrigava diversas culturas indígenas, a Califórnia sempre foi um lugar de transformação e crescimento. A era espanhola trouxe colonização, missões e ranchos, moldando a paisagem cultural. O domínio mexicano e a subsequente corrida do ouro resultaram em uma explosão populacional e uma mudança nas dinâmicas culturais. A estabilidade e o crescimento viram a Califórnia evoluir para uma potência econômica, uma tendência que continuou no século XX, com o boom da indústria do entretenimento e o surgimento da tecnologia. A Califórnia moderna, com sua diversidade e inovação, se destaca como um testemunho de sua rica história e evolução dinâmica. Cada capítulo na história da Califórnia deixou uma marca indelével, tornando-a o lugar único e fascinante que é hoje. Ao olharmos para o futuro, uma coisa é clara: a história da Califórnia está longe de terminar, e seu próximo capítulo promete ser tão vibrante e dinâmico quanto seu passado.